Pessoal, hoje eu vou estar aqui apresentando um trabalho da disciplina de mecanismo, né? Nosso querido professor Guilherme Lima, da Universidade Redentor, da África Educacional. O tema do trabalho foi pesquisar sobre mecanismos planares, estudar seus movimentos, né? Fazer o diagramas cinemáticos e elaborar fisicamente o mecanismo e simular o funcionamento do mesmo. Dentro dos mecanismos planares, nós temos aí tipos de movimentos, né, com algumas classificações de movimentos. Temos movimentos de rotação pura, translação puras e movimentos complexos. Rotação pura, a gente entende, né, que existe um centro de rotação, o corpo possui um centro de rotação e não possui movimento em relação à estrutura estacionária, no caso. Já a translação pura, a gente entende que todos os pontos dos corpos descrevem movimentos paralelos, sejam eles curvilíneos ou retilíneos. A linha de referência desenhada no corpo muda com a posição, mas não muda a orientação angular, né? Nesse caso aqui, nós temos um mecanismo que ele não sofre translação, né? Ele move, se for por a análise desses conceitos que eu acabei de falar, o mais próximo disso seria a rotação pura, né? Eu vou explicar um pouco aqui sobre o mecanismo e a gente vai aos poucos explanando mais ou menos qual foi a ideia que eu tive para colocar esse mecanismo dentro do trabalho, dentro da proposta que foi passada para a gente, né? Esse mecanismo, ele foi apresentado para a gente, né, num dos slides que o professor em sala de aula apresentou. Eu gostei muito dele, achei muito interessante, por isso escolhi ele para fazer no meu trabalho. Deu um pouquinho de trabalho, mas porque eu tive que ir lá comprar alguns materiais que eu não tinha em casa. A princípio, a ideia do trabalho era fazer com materiais fáceis, né? Mas eu quis fazer esse mecanismo, quis ir lá comprar algumas coisas, porque eu achei ele muito legal. Então, nós temos aqui um eixo, né? Esse eixo ele é rosqueado. A ideia é fazer a movimentação da plataforma através desse eixo. Nós temos aqui a estrutura, essas linhas aqui, essas arestas, são estruturas em madeira, né? Eu vou mostrar logo após a explicação do diagrama um vídeo, vocês vão entender melhor. Aqui eu tenho um tubo guia, né? Para evitar esse movimento aqui, ó, da plataforma, para não perder o equilíbrio. Apesar de que o equilíbrio não está sendo o ponto forte desse mecanismo, o ideal seria que houvesse outro tubo guia aqui, mas fica a direção para o próximo mecanismo. Nesse a gente só conseguiu observar isso depois que a gente finalizou. Temos aqui uma manivela, né? Que é isso que vai, esse elemento aqui que vai de fato dar um movimento dessa plataforma, né? Então a gente aqui consegue já de uma maneira muito fácil, muito tranquila, consegue visualizar que o movimento da plataforma depende da rotação desse eixo, né? E uma vez que esse eixo está rosqueado, né, nós temos aqui uma porca acoplada a essa plataforma, né? Então, uma vez que eu faço uma movimentação no sentido horário, digamos assim, eu posso provocar uma movimentação para cima, uma movimentação linear para cima, né? Vale a pena falar que esse mecanismo aqui ele só promove 1 grau de liberdade, né? Importante deixar bem explanado isso aqui, porque é um conteúdo que a gente aprende em sala de aula. Ele só tem 1 grau de liberdade, ou seja, eu só tenho movimento aqui na orientação Y, eu não tenho movimentação na orientação X nem Z. Mas continuo voltando à linha de raciocínio, e uma vez que eu faço uma rotação anti-horária, eu tenho aqui uma movimentação linear para baixo. O que faz isso ser possível é a porca em relação ao eixo, né, o eixo rosqueado. Eu trouxe aqui um pouco mais para a esquerda, nesse diagrama cinemático, a ideia do mecanismo de funcionamento dele, usando um pouco as ferramentas que a gente aprendeu em sala de aula,
onde a gente tem que usar as terminologias lá de diagramas cinemáticos. Eu tentei explanar um pouco isso daqui também. Aqui nós temos aqui uns links binários, né, onde a gente vê dois apoios. Aqui nós temos lá, não, a gente vai conseguir ver um pouco melhor no vídeo do funcionamento, que existem pontos fixados aqui, né, de parafuso, né, então aqui eu tenho um link. Aqui eu tenho outro link daqui para cá, porque eu entendo que esse tubo guia, ele é um ponto fixo também. Por mais que ele não seja uma estrutura, mas ele não se move. Então ele está aqui só para trazer equilíbrio para a plataforma, né? Então eu classifiquei ele de certa forma também como um link binário, como também o eixo, né? O eixo é fixo, ele sofre a rotação pura, mas ele também, o conceito dele, pelo que eu aprendi, ele também funciona como um link binário, por mais que ele sofra também a rotação, né? Existe um movimento de rotação pura nele, mas ele também sofre, para mim ele foi classificado aqui como link binário. Temos aqui dois elementos de movimento, né? Que no caso seria a porca em si, e aqui é o guia da própria plataforma, né? Eu achei interessante colocar esses dois elementos aqui, porque acho mais fácil a visualização o porquê desse movimento da plataforma. Fica mais fácil entender quando a gente vê que existe duas partes da plataforma que se movimentam em relação aos eixos, seja ele do tubo guia ou eixo rosqueado. E aqui é o ponto fixo, né? O ponto fixo, onde teoricamente o nosso mecanismo ele não é fixo ao chão, né? Eu quero no sentido de ele possa pegar ele, né, e movimentar ele para outro canto, mas enquanto ele estiver em movimento ele estará fixo no chão. Então a base dele aqui eu disse que é fixa. E aqui nós temos uma junta, né, que ela vai servir para movimentar, se for manual, com a manivela, como eu deixei bem claro aqui, e pode ser substituído também por um motor elétrico. Nada impede de futuramente, se a gente for trabalhar novamente em cima de mecanismos, para a próxima avaliação, a gente pode melhorar esse mecanismo mesmo, incluindo o motor elétrico, ele trazendo mais automatização para o processo, evitando com que seja necessário alguém pegar e movimentar e gastar tempo, perder tempo, ou seja, num modo, no sentido, no âmbito industrial, não seria legal ter um elevador manual, né? O ideal é que você tenha elementos ou mecanismos que tragam automatização para o processo, que tragam controle, segurança e mais eficiência, né? Então é isso, meu mecanismo foi esse, o mecanismo de elevação. Estaria agora mostrando um pouco mais sobre o funcionamento do mesmo. Muito obrigado aí e até a próxima.